A imprensa, os torcedores conheceram um pouco mais do português Cedric Soares, novo lateral direito do São Paulo. O Salazar traz o noticiário São Paulino desta segunda-feira. Fala pessoal do Gazeta Esportiva, o São Paulo apresentou nesta segunda-feira o lateral direito Cedric. Ele é alemão, naturalizado português, 33 anos, não entra em campo desde março e nas duas últimas temporadas jogou só 13 partidas. É uma grande incógnita e o contrato dele, por causa disso tudo, é só de 3 meses. A gente bateu um papo aqui com o Cedric, dá uma olhada aí nas principais respostas do novo reforço do São Paulo. Eu estava treinando em Portugal, mas surgiu esta oportunidade de treinar a um nível mais alto, num clube enorme como o São Paulo, que representa tanto da história do Campeonato Brasileiro, e não só, internacional também. Por isso não tive dúvidas, vim para aqui, acho que foi excelente esta oportunidade e vim de braços abertos e para trabalhar. Pensar semana a semana. O contrato é uma referência, é algo que é importante nós termos ali, mas não é algo que, penso que também o Presidente sabe disso, não é algo que eu como jogador me preocupo muito. Acho que os contratos vêm com naturalidade. Vai depender, eu sei que vai depender do meu trabalho, vai depender do que acontece dentro do campo, mas isso é encarar semana a semana e tentar jogar e para ajudar acima de tudo, estarmos mais perto da vitória. Eu não vejo a parte física como um problema. Eu já referi ali há bocadinho para o seu colega também. Sinceramente não vejo, nunca tive grandes problemas físicos, mesmo no Arsenal era dos atletas que sempre trabalhei com mais números, com mais quilómetros, com mais distância, por isso não estou muito preocupado com os números. Mas o futebol não é só números, o futebol é lá dentro também decidir bem, ter qualidade, muitas decisões defensivas e ofensivas. Bom, com o Cedric à disposição, o São Paulo agora tem uma maratona complicada de jogos. Serão 5 partidas em 12 dias, o que dá uma média aí pouquinho superior a um jogo a cada 2 dias. O São Paulo começa essa maratona contra o Mirassol no Morumbi agora na quarta-feira. No dia 8 vai lá no Nabizão pegar o Bragantino. E aí por causa do show aqui da Shakira no Morumbis, o São Paulo vai para Brasília. Lá vai encarar Inter de Limeira e Velo Clube nos dias 10 e 13 de fevereiro. Depois o São Paulo volta para 3 dias depois encarar o clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Uma sequência complicada, desgastante, mas pelo menos com um reforço à disposição. Essa é a segunda-feira do São Paulo, meus amigos. Passo a bola para vocês. Um abraço. Valeu, Salazar. E aí, vamos começar com o Miller. Oi. Seu comentário, a chegada do Cedric. É Cedric Soares. Olha, Michele, ele tem um currículo legal, né? Os clubes que ele mais jogou foi na Inter de Milão e no Sporting de Lisboa, né? Jogou bastante nesses 2 clubes, né? Ele também, além de lateral esquerdo, ele também é zagueiro, né? Ele funciona bem nessas 2 posições. Vamos ver como é que ele chega, né? Claro, sem jogar, tá fora de forma, nem precisa dizer isso. Quase um ano, né, chefe? Exatamente. Então isso pesa bastante para o jogador. Mas ele tem um preparo físico privilegiado. Então acredito que em 15 dias ele estará pronto para jogar. Ah, é? 15 dias pronto para jogar. Não que ele vai estar em ritmo de jogo. Aí é sequência de jogos, normal. Bom, vou deixar uma pergunta pro Alex Miller dizer, me responder. Sim, sem dúvida que 3 meses não é um tempo para um jogador mostrar tudo que tem. Mas como é um jogador experiente, como o Miller falou, é um jogador que tem uma bagagem legal, né? Eu acho que ele vai precisar mostrar aquele famoso contrato de risco, de produtividade. Ele vai ter que tentar se esforçar para mostrar alguma coisa para poder ficar mais tempo no São Paulo. Eu acho que é um período de testes mesmo, que ele está sendo submetido por conta do longo tempo de inatividade, né? Uma lesão grave, enfim. E agora ele vai ter uma oportunidade de tentar mostrar num grande clube, de alto nível, a possibilidade de acrescentar algo para o time do São Paulo. Se as 2 partes ficaram satisfeitas, em 3 meses, esse contrato pode ser prorrogado. Então acho que é um início, não é o suficiente, mas dá para o jogador mostrar se merece ou não continuar, se tem condições ou não de continuar. Beleza. Dele que a torcida do São Paulo enlouqueceu quando ele fez,
que ele colocou os 2 pontas, o Eric de um lado, o Ferreirinha do outro, quando estava 2-1, o jogo já de virada para o Santos, e colocou o Oscar recuado junto com o Alisson ali no meio campo. E ele falou que isso aí, para ele, foi uma boa ideia e que não interferiu no resultado final. Foi uma das questões que a torcida do São Paulo ficou bronqueada aí. Bom, acho que do lado do São Paulo o jogo tem 2 momentos. Até essa substituição, com problemas, depois dessa substituição, um desastre, né? Até essa substituição, eu acho que a questão que a gente falava aqui desde a vitória sobre o Corinthians, em que tudo, ou quase tudo, funcionou muito bem precocemente, esse tipo de time se encaixa em qualquer circunstância, como visitante, por exemplo, num jogo grande, sem torcida, difícil. E o Santos, o Caixinha, mesmo completamente fora da caixinha, xingando todo mundo e sendo expulso, evidentemente viu o que o São Paulo apresentou de fragilidade. A gente falava assim, o Corinthians contra o São Paulo não explorou a dificuldade do quarteto, os lados do campo. Não, o Mateuzinho não passou do meio de campo. Aí o Oscar deitou, né? O Santos não, ele forçou o jogo pelos lados e acho que aí, como esse astral muda, eu imagino o Santos da semana anterior sem o Neymar, se toma 1-0 do Lucas, acaba, a torcida vira contra e tal, acabou o jogo. Não, a torcida do Santos... E aí quando o Santos empata, o São Paulo leva um gol de lateral, né, com várias falhas, e aí fica bem clara a ausência que faz o Alan Franco em diversas circunstâncias. O Alan Franco foi o melhor jogador do São Paulo ano passado. Não só o cara que botou o Memphis no banco, no bolso, como disse o Vessone. O segundo tempo, embora o São Paulo com a bola continuasse interessante, sem a bola ele é muito frágil pelos lados e o Santos faz o segundo gol exatamente num local em que o São Paulo vai tomar gols com o quarteto, que é a dobra do lado direito em cima do lateral esquerdo, o Enzo Dias, porque o Oscar não recompõe lá. Era o que o Ferreirinha fazia o ano passado, para jogar com 4, um quarteto, que é diferente do quarteto do Palmeiras, leve, jovem e tudo mais, que os caras também recompõem. O Rato fazia do lado direito muito bem também. E aí, exato. Ajudava, né? Exatamente, né? E aí o São Paulo hoje não, tem um jogo muito forte pelo centro e fraco pelos lados. E acho que o Santos aproveitou. Ao fazer a substituição arriscada, que o Zubeldia ia falar aos 15 do segundo tempo, aí o Zubeldia encerra qualquer possibilidade do São Paulo empatar o jogo. Porque, primeiro, foi muito cedo. É uma substituição quase desesperadora para a parte final do jogo. Se já está 3-1 para o adversário, 2-1 ainda dava. Eu acho que o São Paulo, mesmo naquela situação, ou com outra troca, talvez empatar o jogo. Mas nesse sistema, não é que assim, é que assim, as pessoas também, elas estão aprendendo a ver o Oscar. Tem muita geração, muita gente, o São Paulino, sobretudo, que não viu o Oscar jogar. E na Europa não viu o Oscar jogar. O Oscar jogou como segundo volante do Chelsea umas 850 vezes. Não é que ele não sabe jogar ali na posição, né? Mas ali ele vai armar o jogo, como vários jogadores na Europa, sobretudo, fazem. Eles vão de meia para a segunda posição do jogo para armar o jogo. O Oscar fez isso no Chelsea, o Lampard fazia isso e tal, não sei o que lá. Só no Mundial, né, que o... Deixou no banco. Que o Benítez. Que o Rafa Benítez facilitou as coisas. Eu não gosto disso, não. Então, eu também não gosto. Agora, pior do que o Oscar de segundo volante é o que o São Paulo tem mostrado, são os lados, é o Ferreirinha 2025, é o Eric 2025, e na semana que você vende o William Gomes. O São Paulo vai ter menos opções no banco. Essa é a proposta. Saem 18, entram 4. O Cédric está sendo aposentado agora, o Wendel chega amanhã. 4. Saem 18. O banco do São Paulo está evidentemente mais fraco. Então, quem for do banco precisa dar uma resposta que talvez o São Paulo não tenha. A impressão, acho que do Zubeldia e do São Paulino em geral, é que o Ferreirinha poderia voltar a jogar como em 2024, quando surpreendeu a gente. Eu não dava um vintém pelo Ferreirinha. E ele foi titular com méritos do São Paulo. E ele começou muito mal a temporada. Ele foi muito mal contra a Portuguesa, de titular. Foi mal entrando nos jogos e foi nulo nesse jogo contra o Santos. Então, além da questão tática, do buraco tático, quem entrou muito mal.
Ele não desafogou o Enzo. Nem isso ele fez. Ele nem desafogou o Enzo pelo lado direito. Então, acho que tem essas situações. Essa substituição, para mim, nunca mais. A questão do banco fraco, tá aí colocado. E a questão do quarteto não ser, talvez, uma opção para todas as partidas. Agora, isso só é possível de observar quando você joga. É claro. Quando você experimenta. Tanto a substituição quanto o quarteto. E o São Paulo não fez... Quantos jogos grandes o Corinthians fez esse ano? Só o de São Paulo, praticamente. O São Paulo jogou contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Santos. Só contra o Corinthians no Morumbi. É interessante, porque você consegue ver possibilidades e deficiências. Numa época precoce da temporada ainda. Então, que sirva de lição. Primeiro, o time do São Paulo não é um timaço. Ele tem coisas interessantes, o time titular evidentemente tem. Tem fragilidades defensivas e o elenco está mais fraco, vou deixar bem claro, que o ano passado. Ainda com a questão que fica no imaginário do torcedor, se jogasse o time da Copinha, seria melhor, né? Que ficou a situação também, a última crítica, né? O Rian Francisco tendo entrado só na parte final do jogo. E aí, é aquilo que a gente fala sempre. O Rian Francisco, eu acho que o melhor exemplo para o Rian Francisco é o exemplo do cara da idade dele, pontuar e o Mancini responder. Rian Francisco é centroavante. Sim, eu entendo isso. Ferreirinha é ponta esquerda, Eric é ponta direita. Começa tudo no pra trás. Tá bom, mas aí eu chego no outro ponto. Calma, então eu chego no outro ponto. Então, se você tem 2 pontas ruins, mas você tem um atacante que é bom, potencialmente bom, por que você vai insistir com um sistema que tem 2 pontas e não ou colocar um jogador que é melhor em campo? E aí eu entro no que a gente vai falar daqui a pouco, o Felipe Luiz falando do Pedro. Quando o Pedro entrar em campo, que se dane que eu vou fazer? Eu vou transformar esse time em outra coisa para o Pedro jogar. É isso que eu quero dizer. Tá, então já deixando claro que você não está comparando o Rian Francisco com o Pedro. Não, claro que Exato, só claro para deixar claro, senão alguém vai dizer, claro. Que o Felipe então, claro isso. Eu nunca vou mudar, optar por característica que eu quero que o meu time jogue em detrimento do talento que eu tenho. Mas o Zubeldia não fez isso. O que ele fez foi um erro brutal de achar que o Oscar, depois de jogar 30 jogos por ano na China, com chuva, na Vila, com Neymar, efeito Neymar, perdendo 2-1, ele poderia ser o artífice da virada do São Paulo. O que adianta colocar 2... Ele foi muito mal, o Zubeldia. Que adianta colocar 2 pontas rápidos se não tem espaço para correr e o adversário está com a bola? Meu caro Vessone, você que é um dos mais inteligentes que eu convivo nessa vida, o que você precisa para fazer o gol de empate? Matéria-prima básica num jogo de futebol. Tem a bola. A bola! E com o meio-campo, com o Oscar e o Alisson, ele não ia ter a bola nunca. Nunca. Embora, na estatística, o São Paulo foi o time de maior posse de bola no ano passado. Uma coisa é ter a bola com criação de oportunidades. O São Paulo teve 70% de bola, o Santos teve 30%. Ok, mas em qual circunstância do jogo? Na circunstância toda. Então, mas estava 3-1. Não, o 3-1 aí fechou o caixão. Exatamente, sim, então fica com a bola. Claro. E você vai lançar pra quê? O cara vai correr aonde? Ele vai correr, vai sair, vai por Icomursa, volta, que é o estádio da Portuguesa, que é do lado. Não tem sentido a alteração dele. Aí estoura no Rian Francisco. Por isso que ele não entrou. Porque ele errou lá atrás e falou, bom, eu vou tentar isso. Tudo bem, é um teste, é uma tentativa. Eu não estou crucificando o Zubeldia, porque 90% dos técnicos têm essa mania. Abel Ferreira tem. O Palmeiras está perdendo, ele põe o Veiga de 8. Acabou, não tem mais a bola. Não vai fazer gol, não vai empatar, não vai acontecer nada. Entendeu? Então, essa é uma característica. Agora, dentro da sua pergunta, o São Paulo, a base está terminando pré-temporada, está terminando a temporada deles. Os caras jogaram dia sim, dia não. Eu não me atrevo a dizer, num jogo chuvoso, na Vila, um clássico, né, que é melhor o Rian Francisco do que os 2 jogadores que ele colocou. Ainda mais o Ferreirinha, que fez um bom ano no ano passado, cara. É um pouco isso. Entendeu? É preciso gerir. O Ferreirinha está muito mal nesse início de ano, mas ele foi um jogador importantíssimo ano passado.
Se o Zubeldia não acredita mais nele, é melhor negociar, então mas ele está tentando colocar. É a mesma coisa. Vários dessas pessoas, homens e mulheres que vieram aqui, são melhores do que eu. Beleza, profissionalmente ok. Agora, se eu volto das férias, fiz o ano passado, não comprometi. Chego aqui, tem outra pessoa, virou G5, e é uma dessas pessoas que eu indiquei, fala, meu irmão, aqui ó, tá indo. Se não foi ainda, eu não sei por quê. É porque minha caixa de correio tá lotada. Mas uma hora vai chegar lá. RH Band. Cara, pô, vamos pensar. O treinador tem um monte de mexerica para equilibrar. E tem um ano inteiro para jogar. Não é um jogo de campeonato estadual que pode determinar que o Rian Francisco é mais interessante que o outro, que outro, gente. Por Deus.